Não há dúvida que uma das procuras, das maiores procuras que tem no meio esportivo é em relação à melhor fonte de proteína. É isso mesmo, para que nós possamos bater a nossa meta diária desse importante macronutrientes, não é mesmo? E agora, Paulo Musi irá falar sobre qual é a melhor fonte de proteína para crescer. É isso mesmo. Vamos deixar com que ele fale, pessoal, mas antes, tá? Já deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, isso é muito importante. Lembrando que há muitos mitos relacionados a esta fonte de proteína e Paulo Musi irá explicar perfeitamente. Vamos ao vídeo e daqui a pouco eu já deixo o meu relato para vocês relacionado ao uso dessa fonte de proteína, Aí o que pessoal. acontece com a soja? A soja, o problema dela é o seguinte, né? Eu consumo soja às vezes porque, às vezes não, frequentemente na semana algumas refeições minhas são com soja ou misturam soja com carne moída. Eu não consigo comer grandes volumes de uma vez, Julião, e a soja ela me ajuda quando eu tô comendo muita repetição. Por exemplo, naquele dia eu vou comer carne moída. Se eu pego e misturo um pouquinho de moída com um pouquinho de soja, eu já sinto um pouquinho melhor, eu consigo comer melhor, a digestão é um pouco melhor. Porque, venhamos e convenhamos, né? Tudo tem seus Verdade, chega uma hora né? E carne vermelha, por mais que seja gostoso, ela não necessariamente vai ser tranquilo para você comer, né? Se você tiver se tiver 3 refeições de carne vermelha, eu já não consigo comer a quarta. Acabou, minha fome já era, não desce. E o que o pessoal confunde da soja é a história que o Renato estava falando antes, aqui a gente estava falando entre a gente, questão da isoflavona, tá? Pessoal, falar que isoflavona da ginecomastia é a mesma coisa que dá pra você fazer ciclo com tribulos terrestres, né? Vocês têm que acordar, né? E bater 2 tapas na cara e falar, pera lá, coisa eu tô falando. Agora, o que tem de verdade da soja? Quando você tem um vegetariano, que é um vegetariano importante, pessoal. Não consome nem ovo, nem consome leite, né? Ou um vegano, que aí realmente não consome nada de origem animal, né? Você tem uma das melhores fontes proteicas, para mim a melhor fonte proteica é a proteína texturizada de soja. Qual o grande problema? A proteína texturizada de soja, ou a proteína de soja em geral, ela é rica numa proteína que chama genisteína. E a genisteína, acumulada no nosso organismo, ela inibe uma enzima da tireoide que chama tireoperoxidase, que faz a organificação do iodo. Então ela transforma, né, o que é a tirosina, né, na diiodotirosina ou da monoiodotirosina, que são as coisas básicas que você vai fazer T4 e T3, que são os hormônios tiroidianos. Só que a tireoide é que controla, por exemplo, a sensibilidade periférica ao androgênio. Então, se você tem pouco tireoidiano, o que acontece? É como se a testosterona não funcionasse. Não interligasse, se essa testosterona ela não atinge o receptor e não funciona com eficiência, o que acontece? Ela se acumula. E testosterona acumulada, ou ela é reduzida, ou ela é aromatizada. Então, ela vai virar DHT, ou ela vai virar estradiol. E aí, nessas condições, o que você encontra muito no hipotireoidismo não tratado masculino crônico? Um paciente que, além de ter inchaço, alteração de voz, alteração de lípides, ele tem ginecomastia causada pelo hipotireoidismo devido a essa alteração dos hormônios tireoidianos. Então, o que pode acontecer em algumas situações é isso. Agora, todo mundo fala de uma pesquisa... Mas, vou te interromper aqui. Fala. Quando nós falamos nesse... Perceberam também que o Musi, ele fala e falta hora toda hora. Vamos continuar aqui, pessoal. Agora o Renato também ele vai fazer a sua observação relacionado a essa fonte de proteína. Uma excelente fonte de proteína, diga-se de passagem, pessoal. Tá? Efeito rebote, nós estamos falando em que quantidade de ingestão de um alimento. É muito alta, né? Você está falando de uma pessoa que está consumindo soja de 3 a 4 vezes por dia durante anos, né, Renato? Então é que nem as isoflavonas. As isoflavonas, tecnicamente, nós chamamos elas de fitoestrógenos. Isso. E o que acontece? Isso é química. Por que lançam-se esses mitos? Porque se você pegar a estrutura molecular desse fitoestrógeno, ele tem uma similaridade muito grande com o estrogênio. E as pessoas falam, olha aí, o hormônio feminino. Mas eles se esquecem para que esse radical que tenha a molécula química similar ao estrogênio, ser gente dentro do seu organismo, ele depende de receptor. Senão ele só é uma substância. Exato. E os nossos receptores para estradiol não têm afinidade com essa substância. Exatamente. Então, pessoal, os fitoestrógenos presentes na soja, por mais que a molécula química seja parecida com o estrogênio, ele não tem afinidade com o nosso receptor. Então, o seu corpo não absorve isso. Não se transforma. É isso aí, pessoal. Não dá. Já tem estudo científico. Entra na internet. Você vai ver que tem estudos realizados comprovando de que a proteína da soja... Justamente, pessoal. Há estudos que já comprovam. Esse daí já virou um mito. Já virou um mito, tá? Estrógenos, das suas
Já virou um mito que, que a soja faz isso, ela causa ginecomastia, acaba afinando a voz e homens, enfim, tá? Nós sabemos que isso já virou um mito e esse mito já caiu por terra. Alguns estudos científicos já comprovam que não tem ligação. Eu vou confessar para vocês, pessoal, que eu tenho feito uso, tá? Principalmente nos meus momentos de dificuldade financeira, devido ao fato da soja, tá? Eu compro soja em pó, ser mais barato e ser uma excelente fonte de proteína. Assim também como o levedo de cerveja. Eu comprei 1 quilo de levedo de cerveja, misturei com meio quilo de soja, farinha de aveia, um pacote de leite em pó, tá? E um pouquinho de chocolate 50 ou 75%. Misturei tudo e eu estou tomando esta fonte de proteína, tá? Ah, mas você já tomou, só toma essa? Não, pessoal, eu já tomei também há um tempo, somente soja. Também já tomei soja misturada com levedo de cerveja. Isso mesmo. Nós precisamos arrumar alternativas, não é, pessoal? Para poder suprir essa nossa necessidade diária de proteína. É isso aí, pessoal. Paulo Musi fala sobre essa fonte excelente de proteína, tá? A proteína da soja, proteína que nos ajuda bastante nesse aumento de massa muscular, nesse crescimento, tá? Ah, e a soja é ruim para homens? Não, né, pessoal? O próprio Paulo Musi já comentou aí, junto com o Renato Cariani. Pessoal, gosta de conteúdo assim? Tá no lugar certo. Põe para seguir de uma pessoa simples, assim como a maioria de vocês, tá? Nos ajuda a crescer na plataforma, veja outros vídeos do nosso canal aí. Lembrando, nós temos aqui a maior intenção de sermos um instrumento de incentivo na sua vida, tá bom? Grande abraço, tamo junto, até daqui a pouco, até o próximo vídeo.